Fala galera, Laerte Viana na área. Acabou agorinha o UFC 305, foi pra conta direto da Austrália, disputa de cinturão do peso médio, 5 brasileiros em ação, um deles assustou. Eu já vou contar e mostrar tudo aqui pra vocês, então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal pra dar aquela moral porque é muito importante e eu preciso do apoio de vocês. O like ajuda demais pro YouTube entender que vocês apoiam o meu trabalho, beleza? Vamos pro vídeo. Em meio a tantas rivalidades forçadas, provocações ensaiadas, brigas teatrais em busca de audiência, Israel Adesanya e Dricus du Plessis nutrem um sentimento genuíno, verdadeiro em relação ao outro. Raiva. Ali não existe nenhum tipo de fingimento, os dois realmente não se gostam e são desafetos declarados, o que inegavelmente foi um ingrediente importante para a promoção dessa luta. As provocações entre ambos começaram faz tempo, mas o ápice foi na coletiva de imprensa da última sexta-feira, quando o sul-africano fez o rival literalmente chorar na frente de milhares de pessoas, uma cena forte e que impacta. Eu vi até algumas pessoas dizendo, pô, mas o Adesanya perdeu ali, mostrou fraqueza emocional, mas se tem algo que não dá para duvidar é do mental e do psicológico desse cara, porque depois de sofrer 3 derrotas para Alex Poatan e dar a volta por cima com aquele nocaute cinematográfico, isso é coisa de craque. Ele é qualquer coisa menos frágil emocionalmente. Não confundam. E do outro lado estava o du Plessis querendo provar que por mais que tenha sido um dos campeões mais improváveis dos últimos anos, que ele merece o posto. Tava ali para calar a boca daqueles que criticam e duvidam do seu talento. Confesso que antes da luta eu tava um pouco em cima do muro. A cada momento eu pensava algo diferente. Pô, o que vai falar mais alto? O poder de recuperação, né? O ressurgimento do Adesanya para conquistar o cinturão peso médio pela 3ª vez ou o momento iluminado do atual campeão falaria mais alto? Tivemos a resposta. Du Plessis começou caminhando para frente e soltando golpes daquele jeitão estranho que só ele sabe fazer, enquanto Adesanya controlava a distância e apostava nos chutes baixos. Na metade do round, o campeão foi tentar entrar em queda, mas foi frustrado. Embora Du Plessis tenha sido mais agressivo, foi o nigeriano que acertou os golpes mais contundentes. Marquei 10-9 Adesanya. O sul-africano voltou conseguindo uma queda logo no primeiro minuto do segundo round e rapidamente foi para as costas. Só que o Adesanya se defendeu bem, ficou em pé e apertou o passo na trocação. Colocou pressão, mas foi novamente quedado e o campeão amarrou junto à grade. Pra mim, luta empatada. No terceiro round, Adesanya passou a mirar a linha de cintura, para ir minando o gás do rival, que já aparentava um cansaço maior. Du Plessis até pressionava, tentava encurralar e jogava um volume maior de golpes, mas a precisão do Adesanya seguia sendo maior. Aterrizou mais do que o dobro de golpes significativos. Pontuei mais um round pro desafiante. O nigeriano voltou ainda mais acelerado e mostrava muito domínio no octógono, sempre um passo à frente tecnicamente. Mas é aí que entra o porquê esse esporte é tão imprevisível. No momento em que Adesanya mais controlava a luta, parecia que ia dominar até o final, Du Plessis deu uma blitz, encurralou junto à grade, quedou, rapidamente foi para as costas e encaixou o mata-leão, obrigando o nigeriano a dar os 3 tapinhas. Meus amigos, é justamente esse tipo de imprevisibilidade que torna esse esporte tão fascinante, incrível, apaixonante pra gente acompanhar. Eu confesso pra vocês, eu já estava escrevendo o roteiro como se o Adesanya fosse campeão, porque era isso que mostrava o desenrolar da luta. Mas aí, Du Plessis foi lá e conseguiu a virada. Mais uma vitória, tem que respeitar esse cara. É desengonçado? É. Luta de maneira estranha? Demais. Não temos como entender como ele tá no topo do mundo? Difícil, mas tem que respeitar. 8ª vitória seguida dentro da organização, se mantém invicto, primeira defesa de cinturão, ele sempre arranja uma maneira de vencer. E isso é um mérito. Tem que bater palma pro cara. Agora ele vai fazer a revanche contra o Sean Strickland e o Israel Adesanya, o futuro, o próximo passo, mostrou otimismo. Falou que vai dar a volta por cima, que não vai parar, não arranjou desculpas, admitiu que cometeu um erro bobo, uma falha e que pagou por isso, né? Vai dar a volta por cima, segundo ele. Gostei da atitude, não ficou de gracinha ali não. Inclusive no final, eu falei no início do vídeo da raiva genuína entre eles, os caras me quebraram, né? Porque mostraram uma cena muito bonita, inclusive, de assistir, dos dois se abraçando, um levantando a mão do outro, mostrando respeito no pós-luta e o Adesanya prometendo que eles iriam se encontrar novamente. Achei legal e vou falar a respeito do futuro dos dois neste domingo. Fiquem ligados. Outra luta muito interessante desse card que despertava curiosidade, principalmente para nós, público brasileiro, era o nosso querido Super Malboro Carlos Prates, o fumante do MMA, que estava recebendo uma chance de ouro de abrir o card principal contra o experiente top 15 Li Jingliang. O atleta da Fight Nerds chegou com a moral nas nuvens, o hype muito grande, muita expectativa por conta das 2 atuações que ele teve na casa até aqui, né? E de fato impressionou, uma qualidade na trocação absurda, dá pra ver que é outra prateleira, outro nível. E hoje, 17 de agosto, ontem, né? Já passamos da meia-noite, por coincidência era aniversário do Carlos. E o presente que ele se deu
não poderia ter sido melhor. O duelo começou bem tenso e estudado, com bons chutes baixos dos dois lados. Pratos precisou de apenas 3 minutos para achar a distância e quando conseguiu, começou o show. Passou a machucar e carimbar o chinês com um jogo de precisão impressionante. Não desperdiçava golpes e aplicou um knockdown no minuto final do primeiro round. A segunda etapa foi mais do mesmo. Carlão desfilando a sua qualidade técnica de cinema na trocação, enquanto Li Jingliang mostrava boa absorção. Só que aí o brasileiro apertou o passo e liquidou a fatura com mais um nocaute brutal ainda na segunda etapa. 3 lutas, 3 nocautes, 3 bônus de performance da noite, tudo isso num período de apenas 6 meses. Anotem aí o que eu tô falando. Carlos Prates tem tudo para ser uma estrela do UFC mundial, não só aqui do Brasil. Esse cara é diferente. Vou falar mais sobre ele e toda a repercussão a respeito da sua vitória no vídeo de amanhã, mas já adianto que é bem provável que o UFC acelere o passo com o rapaz. O coloquem já, de repente, contra um top 15 ali dos meio médios, ele deve fazer uma escalada rápida. Vão acelerar. Já perceberam que ali é uma joia a ser lapidada. Inclusive, eu vou falar com o Carlos também, tá? Já vou mandar uma mensagem aqui no WhatsApp dele pra gente bater um papo exclusivo aqui no canal. Então, fiquem ligados, porque em breve Carlão estará aqui falando sobre essa vitória e os próximos passos. Além dele, mais 4 brasileiros entraram em ação na porção preliminar e o aproveitamento foi de 50%. Fechando o card preliminar, o peso pesado Walter Walker, que estreou na organização em abril com derrota, agora conquistou sua primeira vitória no UFC em grande estilo. Ele finalizou o Júnior Tafa com uma chave de calcanhar ainda no primeiro round, e o curioso é que o adversário não bateu com os 3 tapinhas, mas sim gritou de dor, o que na regra também configura como desistência. Ótima vitória do irmão mais novo de Johnny Walker, que após o resultado se desentendeu com o australiano. Tafa chegou a dar um tapa no rosto do brasileiro e eles foram separados pelos presentes dentro do cage. O peso-pena Ricardo Carcassinha entrou pressionado e com a corda no pescoço após 2 reveses consecutivos, mas salvou seu emprego com uma vitória na decisão dividida contra Josh Culibao. O brasileiro ganhou o primeiro round via grappling, sofreu no segundo ao ser machucado com chutes baixos e no terceiro recorreu novamente à queda para voltar a vencer. Após o anúncio, o brasileiro se emocionou e chorou bastante, tirando um peso das suas costas. Na única luta feminina da noite, a peso-mosca Luana Santos perdeu sua invencibilidade na organização. Ela tinha vencido as 3 primeiras lutas na casa, a mais recente em julho, no mês passado, só que essa noite não conseguiu performar e foi superada na decisão pela atleta da casa Casey O'Neill, deixando passar a chance de entrar no top 15. O primeiro brasileiro a entrar em ação foi o peso-pena Herbert Burns, irmão mais novo de Gilbert Durinho. Burns vinha de 3 derrotas consecutivas e lutava pelo emprego, mas infelizmente teve mais uma atuação abaixo do esperado e sofreu o 4º revés consecutivo ao ser nocauteado no terceiro round e praticamente selar o fim da sua trajetória no Ultimate. Rapidinho aqui, outros 3 destaques do card principal. No Common Event, o ex-desafiante ao cinturão dos moscas Steven Erceg foi surpreendido por Kai Kara-France e nocauteado em apenas 4 minutos. Bela e importante vitória do Kara-France, que se coloca como forte candidato a enfrentar o campeão Alexandre Pantoja. Jairzinho Rozenstruik venceu Taito Ivosa na decisão dividida e impôs ao australiano sua 5ª derrota seguida. Será que acabou para o gordinho carismático no UFC? Outra decisão dividida foi a vitória surpreendente de Dan Hooker contra Matheus Gamrot numa batalha de 15 minutos. Hooker quebrou a banca e agora se aproxima do top 5 do peso leve. Enfim, agora já está nos livros o UFC 305 e quero saber o que vocês acharam. Ficaram surpresos com a derrota de Israel Adesanya ou já estavam esperando? Ou pelo menos da maneira que acabou sendo desenrolada, o que vocês acharam? E o outro grande destaque, Carlos Prates. Qual o futuro desse rapaz? Eu acho que vem coisa muito boa por aí. Quero saber o que vocês pensam a respeito de tudo. Coloquem aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, por favor, para dar aquela moral. É muito importante, ajuda muito aqui o canal. E fiquem ligados. Como eu disse, nesse domingo, pelo menos 2 resenhas. Vai ter entrevista com o Carlão aqui de maneira exclusiva e muitos outros conteúdos. Em breve tem uma novidade foda, desculpem o palavrão para contar para vocês. Acho que no máximo semana que vem já tô liberado para falar. Então, conto com a audiência e o feedback de todos. Fiquem ligados. Valeu!